Fala, eu sou o João do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre parametrização de curvas? Bom, dá uma olhada nisso aqui. Parametrização de curvas. Como que a gente parametriza essa equação aqui? Y é igual a E elevado a x. Beleza? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente começa? O que que faz? Olha só. A curva y igual a E elevado a x é essa aqui. Essa exponencial, beleza? O que a gente quer quando a gente fala de parametrização é pegar essas duas variáveis, y e x, e transformar em apenas uma, beleza? Então, no final das contas, o que a gente quer é pegar isso tudo e transformar em apenas uma variável, beleza? Esse conceito é bem importante. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai olhar para a equação e escolher uma variável. Geralmente a gente chama de t, tá? Então, por exemplo aqui, percebe que y já está escrito em função de x, né? Então, se a gente chamar x de t, quem que é y? Y em função dessa nova variável é e elevado a x. Então, é e elevado a t, beleza? A parametrização final, que é esse termozinho aqui, então esse sigma de t, a parametrização da curva é dada por t e elevado a t, beleza? No final das contas, o que a gente quer é isso aqui, tranquilo? Então, parametrizamos essa curva bem simples, né? Qual que é o problema agora? Vamos ver o seguinte. E se a nossa curva for finita? Geralmente o enunciado ele não quer curvas infinitas como essa exponencial que a gente teve. Vamos pegar o mesmo exemplo então? Olha só. Se a gente tiver agora uma exponencial, a mesma exponencial, tá? Y igual a E elevado a x, só que limitada de 1 até 2. Então, com isso, a gente vai ter que criar um limite para t, beleza? Percebe o seguinte, aqui qual que é o limite da nossa função? X, ele vai de 1 até 2. Só que quem quer x? X é igual a t. Então, os limites de t vão de 1 até 2, beleza? Esse conceito aqui dos limites a gente vai usar muito em integral de linha, tranquilo? Vamos dar continuidade aqui então, só para deixar claro. Parametrizar uma curva é descrever essa mesma curva com apenas uma variável, tá? Esse é o conceito mais importante da aula de hoje. A parametrização, ela tem esse formato aqui. Então, a parametrização da curva em função de t, ela é x escrito em função de t, y escrito em função de t e z escrito em função de t. A gente aprendeu até agora a parametrização explícita, tá? Que é esse caso em que um termo já está explicitamente escrito em função de outro. Olha só os exemplos que a gente viu. A gente viu essa curva aqui, percebe que y já está escrito em função de x. Vamos ver um outro exemplo? Olha só. Na parábola aqui, a parábola ela é definida por y é igual a 9 menos x ao quadrado. Então, y também já está escrito explicitamente em função de x. O que vai acontecer? A parametrização ela é, se x for igual a t, y é igual a 9 menos x ao quadrado. Então, y é 9 menos t ao quadrado. Beleza? Pode acontecer ao contrário também, olha só. Nessa curva aqui, x que está escrito em função de y, tá? Tá ao contrário. Como é que a gente faz então? Se y for igual a t, então x é igual a 1 sobre t mais 1, beleza? Aqui parametrizado também. Então a gente viu a parametrização explícita. Agora a gente vai ver a parametrização da circunferência ou elipse, tranquilo? Olha só esse exemplo aqui. Se a gente tiver a circunferência centrada na origem de raio 2, a equação dela é essa aqui, tranquilo? Por que a gente não consegue usar a explícita nesse caso aqui? Percebe que nenhum termo está em função do outro, né? Se a gente fosse tentar isolar, ia ficar 4 menos x ao quadrado, ia ter que tirar raiz, ficar mais ou menos raiz. Não dá, tá? A gente não vai fazer assim. O que a gente vai fazer nesses casos, então? A gente vai ter um macete. Olha só. O macete é o seguinte. A equação da trigonometria, ela diz pra gente que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Percebe que isso aqui é bem parecido com a equação da circunferência? E também vai ser com a da elipse? O que a gente tem? Um termo ao quadrado mais outro termo ao quadrado é igual a um número. Aqui a gente tem um termo ao quadrado, outro ao quadrado é igual a um número também. Qual que é a primeira diferença? Aqui a gente tem 4 e aqui a gente tem 1. Então não tem problema. O que a gente vai fazer? Dividindo tudo por 4, a gente deixa 1 desse lado, certo? E aqui fica x ao quadrado sobre 4
E do outro, o y fica y ao quadrado também sobre 4, beleza? A gente não mexeu na equação, tá? É a mesma coisa, só dividimos os dois lados por 4. Agora sim, quando a gente comparar com o nosso macete, o que a gente tem? Que x ao quadrado sobre 4 é igual a cosseno ao quadrado de t. E y ao quadrado sobre 4 é igual a seno ao quadrado de t. Com isso, olha só, é só a gente desenvolver. Como é que vai ficar? Se a gente passar o 4 para o outro lado e tirar a raiz de tudo, isso aqui, x, é igual a 4 cosseno ao quadrado, tirando a raiz, 2 cosseno t, beleza? E aqui desse lado, a mesma coisa. Y ao quadrado é igual a 4 seno ao quadrado, então y é igual a 2 seno t, beleza? O que a gente vai ter agora? Olha só. A parametrização, ela é descrita dessa forma aqui, tá? Então, aquela forma geral, parametrização, é 2 cosseno t, 2 seno t. E quais são os limites de t? Percebe o seguinte, a nossa circunferência, ela começa aqui no eixo x, naqueles termos da trigonometria, se lembra? Ela vai até π sobre 2, depois vai até π, 3π sobre 2, e ela termina em 2π, beleza? Então, a parametrização da curva é 2 cosseno t seno t, com t variando de 0 até 2π. Nesse caso aqui, a gente pegou a circunferência inteira, tá? E se a gente tivesse só metade da circunferência? Não tem problema. A gente vai pensar da mesma forma, olha só. Começa em 0, aqui vai até π sobre 2. Então, esse ponto aqui é o ponto π sobre 2. E esse ponto aqui é o ponto π. Então, t varia de 0 até π, beleza? Bom, a gente viu até agora curvas definidas por apenas uma equação, né? Vamos ver agora como parametrizar curvas dadas por interseção de superfícies. O que é isso? Nos enunciados, muitas vezes, eles vão pedir interseções de superfícies. Então, por exemplo, um plano, quando corta outro plano, gera uma reta. Tranquilo? A questão aqui é como parametrizar essas curvas dadas por interseção, tá? Olha só um exemplo aqui, bem tranquilo que a gente vai ver. Se a gente tiver esse exemplo aqui, olha só. Dois planos, tranquilo? Então, esse plano y é igual a x mais 1 e o plano z é igual a x mais y, tá? Como que a gente vai parametrizar isso? A gente vai ter que usar uma dessas técnicas que a gente aprendeu, só que agora em uma das equações. Percebe o seguinte, na segunda a gente tem 3 variáveis, então a gente não consegue fazer direto. O que a gente vai tentar então? Olhar só para a primeira. Y é igual a x mais 1. A gente não consegue usar aqui aquele caso explícito que a gente aprendeu? Pô, então se x de t for igual a t, quem que é y de t? Y é x mais 1. Então aqui y é t mais 1, beleza? E quem que é z? Z é igual a x mais y. Então z de t é igual a t mais t mais 1. Então z de t é 2t mais 1, beleza? Esse enunciado agora desce pra gente uns limites. Então ele diz que y tem que variar de 1 até 2. Como que a gente transpõe isso para t? A mesma coisa. Então se y a gente descreveu como t mais 1, os limites aqui, de 1 até 2, é de t mais 1. Subtraindo 1 disso tudo aqui, 1 menos 1, 0. Esse mais 1 aqui do t some, então esse aqui vai embora. Aqui fica t. 2 menos 1, 1. Então, os limites de t vão de 0 até 1. Tranquilo? A parametrização, da forma final, ela fica assim. Então, t mais 1 e 2t mais 1, que a gente tirou daqui. E os limites de t vão de 0 até 1. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!